A professora Eliana, que fiquei sabendo que é a dona desse projeto, né? Foi quem trouxe esse projeto para cá. E acho que é um desafio muito grande a gente reunir as pessoas para falar de um tema tão complexo como segurança do paciente. Então, queria cumprimentar esse projeto que vocês vêm desenvolvendo, né? E já de imediato vou compartilhar minha tela aqui para sobrar um tempinho para a gente discutir. Só, por favor, alguém me sinaliza se está tudo ok, se estão enxergando? Sim? Sim, Adri? Assim, tá perfeito. Então tá. É, e também preciso fazer um agradecimento especial aí à Jussiana, né, que foi quem me contatou há umas 2 semanas atrás, né, para fazer essa participação. A Adri, né, que hoje de tarde nos comunicamos para os ajustes finais. E, obviamente, não poderia deixar de mencionar aqui o meu grande amigo, né, que é o Dr. Salvador. O Salvador me comentou desse projeto quando ele fez uma participação, né, e eu fiquei bastante interessada. Eu não faço parte, mas quero fazer parte aí desse projeto e desse hub aí tão importante que vocês vêm conduzindo. Então, para mim é uma honra, né, participar dessa reunião. Esse projeto, eu tinha entrado no site para conhecer um pouquinho mais, né, da história, e aí a Universidade Federal de Sergipe, né, conduzindo. Então, para mim é uma grande alegria mesmo. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, né, eu sou enfermeira de formação, eu já atuo na área hospitalar há 23 anos, especificamente em segurança do paciente desde 2009. Então, estou há bastante tempo nessa área, né? Já tenho aí alguma bagagem e alguns eventos acumulados aí na minha mochila que a gente pode estar compartilhando. Fiz a minha formação acadêmica aí também nessa área de segurança do paciente. O meu doutorado em 2018 foi estudando cultura de segurança do paciente. Então, estou bastante imersa aí nesse assunto. E um projeto que eu tenho já há algum tempo desenvolvendo no meu hospital é o projeto que o Dr. Salvador tem, né, que é o Safety for Me. Então, a gente teve a oportunidade de fazer esse projeto piloto no hospital onde eu atuo, aqui em Porto Alegre, e com grandes benefícios, né? Então, eu não poderia deixar de mencionar aí esse aplicativo que educa os pacientes e, mais do que educar os pacientes, engaja os pacientes na sua assistência e na sua segurança. Então, ele é um grande parceiro aí, a gente já vem trabalhando junto há algum tempo. O evento que eu vou trazer para vocês é um evento que envolve a meta número 4, que é a meta da cirurgia segura. E quando eu fui preencher, né, a documentação para participar aqui dessa sessão, eu acabei classificando esse evento como um evento sentinela, né? Ele não deixa de ser um evento grave, mas na classificação da Organização Mundial de Saúde, que a gente utiliza, então, né, para classificar os eventos, a gente tem ele como um evento sentinela ou um never event. Na verdade, a Anvisa, como vocês devem saber, ela não utiliza o termo sentinela, mas eles são sinônimos. Significa uma ocorrência inesperada, né, que implica em morte, dano ou agravo físico, mas não só físico, né? Às vezes a gente não valoriza ou a gente não leva em consideração o dano psicológico, que também pode estar envolvido aí num evento grave. E eles são chamados de eventos sentinelas porque, na sua ocorrência, a gente precisa de uma investigação imediata e a gente precisa dar uma pronta resposta quando esses eventos acontecem. Então, o evento sentinela, e o evento que eu vou trazer para vocês aqui hoje, compartilhar, é um evento que ele não deveria acontecer nas instituições de saúde, né? É uma cirurgia errada, é um procedimento errado, é um sequestro de recém-nascido, é um óbito em decorrência de um evento adverso, ou seja, a gente tem uma lista aí de eventos que são considerados, né, eventos sentinelas na área da saúde, e é sobre um desses que eu vou estar compartilhando aqui a minha experiência. O hospital onde eu atuo e o hospital onde aconteceu esse evento é esse que está na tela de vocês, né, o Hospital Ernesto Ornelis, é um hospital que tem 60 anos de história, um hospital privado, um hospital geral aqui em Porto Alegre, certificado nível 2 pela Organização Nacional da Acreditação. Somos um hospital que tem 312 leitos de internação e desses 40 são de UTI.
Temos um bloco cirúrgico com 12 salas e mensalmente a gente realiza aí uma média de 1.200 cirurgias mês nas mais diversas especialidades, né? A gente só não faz transplante, não atende pediatria, demais cirurgias praticamente todas. E foi nessa instituição que em 2009 eu tive a oportunidade de criar o Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos, então, que é o serviço responsável por toda a política de segurança do paciente dentro da instituição. Importante apresentar para vocês que nesse hospital, né, a gente tem a questão da segurança do paciente no mapa estratégico do hospital, então a gente, alinhado com a missão e com a visão institucional, dentro da nossa perspectiva assistencial, um objetivo estratégico é consolidar a cultura pela segurança do paciente. E eu acho importante trazer esse aspecto, porque se a gente não tiver o apoio da alta direção, a gente não dissemina as questões de segurança do paciente dentro das organizações. Então, a nossa política de segurança do paciente, ela está disseminada junto com as demais políticas do hospital, assim como a política de RH, a política financeira, a política de qualidade, a gente tem a política de segurança do paciente. E a política de segurança do paciente define o que a direção do hospital espera dos seus coordenadores, da sua gestão, né? Então, está bem descrito que as superintendências do hospital esperam que a gente consolide essa cultura de segurança, que se promova ações de melhoria contínua, que a gente gerencie todos os processos de trabalho com foco na segurança do paciente, afinal de contas, esse é o pilar de uma instituição de saúde, que a gente desenvolva a capacitação, né, dos colaboradores, estimule a notificação dos eventos e a sua investigação, e, obviamente, que a gente envolva o paciente e a família, né, na sua assistência, pensando aí numa garantia de qualidade. E a gente tem, para atender essa política, 9 estratégias de segurança do paciente bem definidas dentro do hospital. Então, desde ações que buscam promover essa cultura de segurança, a implantação de protocolos, nós somos um hospital da rede Sentinela, nós temos grupos técnicos para tratar as questões relacionadas à segurança do paciente, indicadores, mapa de risco, temos uma forma de gerenciar os nossos incidentes, e a gente inclui o paciente na sua assistência, então, utilizando essa ferramenta de tecnologia que é o Safety for Me, para que o paciente tenha esse contato junto com a gente. E resolvi trazer aqui porque eu achei bem parecido com o fórum que vocês trazem, essas sessões que a gente traz para discutir um evento, né? No hospital onde a gente atua, então, desde 2009, a gente faz o que a gente chama de fórum de discussão. É uma reunião de nível diretivo da instituição, que acontece sempre na última quarta-feira do mês. E são nessas reuniões que a gente leva eventos graves, eventos sentinelas, ou mesmo eventos que não acarretaram dano ao paciente, como uma oportunidade de aprendizado organizacional. Vocês estão vendo aí o Dr. Salvador, né, numa dessas reuniões, ele participou junto com a gente, ele estava nos Estados Unidos aí nesse dia e participou representando o paciente, então, em um dos fóruns onde a gente discutiu um evento grave. Então, a gente precisa promover esses ambientes, né? Assim como vocês têm essa reunião aqui, né, que vincula a faculdade, e aí tem um aspecto que eu acho extremamente importante, que é a inclusão, né, disso no ensino. Eu acredito nessa mudança cultural, quando a gente conseguir formar essa gurizada aí, já com uma cabeça voltada para a segurança do paciente. Na minha época, 25 anos atrás, 26 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, a gente aprendia que não podia errar, né? E aí, hoje, quando a gente aprende isso e a gente comete um erro, a gente muitas vezes associa isso a uma má prática, né? Então, a gente precisa construir essa ideia de cultura de segurança já na formação dos acadêmicos. Então, é louvável, né, que uma instituição, que uma universidade federal como a de vocês tenha esse assunto, então, sendo debatido, sendo discutido, com vínculo, né, com redes aí internacionais, pensando na questão da segurança do paciente. E vou deixar esse blá 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 de lado agora, Adriana, e vamos entrar realmente no nosso foco, que é apresentar o evento aí para vocês. Esse evento que eu vou estar trazendo aconteceu com uma senhora, então, de 74 anos,
uma paciente previamente rígida, sem comorbidades. Na classificação anestésica, ela era uma paciente ASA 2, tá? Então, com baixo risco anestésico, que foi admitida no hospital para fazer uma cirurgia eletiva, não era uma cirurgia de urgência, numa artroscopia de ombro, tá? Essa paciente, ela realizou toda a consulta pré-operatória, né, no consultório do cirurgião, aplicação de termo de consentimento, fez a consulta pré-anestésica, né, consultou lá com o anestesista antes de internar no hospital. Numa cirurgia como essa, os pacientes se internam no dia do procedimento. Então, essa paciente chegou no dia agendado, então, para esse procedimento. Ela foi admitida no centro cirúrgico pela equipe de enfermagem do setor e faz parte desse processo de admissão, além da verificação de sinais, de toda a entrevista, de toda a anamnese que a enfermeira faz, a primeira marcação de lateralidade. Então, essa marcação ela é feita pela equipe da enfermagem e a gente pede ou a gente convida o paciente e a sua família para fazer essa primeira marcação. E a paciente fez, então, a marcação no lado lá do ombro, né, onde deveria ter sido feita a cirurgia. Feito isso, ela foi encaminhada, né, ficou aguardando no momento em que ela foi chamada para a sala, ela foi encaminhada para a sala de cirurgia. No final do procedimento, ela é transferida para a sala de recuperação. Quando ela chega na sala de recuperação, ela chega, né, meio bodeada, entre aspas, como a gente chama, ainda sobre um efeito anestésico, e aí, mais ou menos 30 minutos, ela acorda e ela chama a enfermeira, o técnico de enfermagem da sala de recuperação, e ela diz para a técnica de enfermagem que ela está com dor no braço direito. E a técnica diz para ela, olha, um pouquinho de dor é normal, afinal de contas, a senhora fez uma cirurgia, recém chegou aqui, né? Mas deixa eu ver o que a senhora tem para dor e já lhe trago a medicação. E aí a paciente diz assim, mas enfermeira, a minha cirurgia era no ombro esquerdo, veja, eu fiz até a marquinha. E naquele momento ela marca a marcação que ela fez, né? Na admissão lá junto à enfermagem. E aí, gente, o que a gente faz diante de uma situação como essa? Isso aqui, né, Salvador, não acontece numa segunda-feira no início da tarde. Isso aqui aconteceu numa quinta-feira, véspera de feriado, né? Num dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro aqui é feriado. Porto Alegre, no verão, fevereiro, é um forno alegre, né? Ninguém acredita que Porto Alegre é tão quente. Numa véspera de feriado, então, no final da tarde, a gente se depara com uma situação como essa. Bom, antes de dizer o que a gente faz numa situação como essa, eu vou dizer o que a gente não faz. Não adianta a gente surtar, não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente buscar culpados, a gente começar a julgar e tentar identificar quem errou para a gente sair punindo, e muito menos esconder um evento como esses. Afinal de contas, a gente está diante de uma paciente lúcida, uma paciente que sabia exatamente o ombro que ela iria operar, uma paciente que fez a sua marcação. Então, a pior coisa que a gente pode fazer num momento como esse é atitudes como essa, né? Ficar se xingando aí as equipes, né? E escondendo o evento. Até porque, gente, esse tipo de situação acontece nas melhores instituições. Julho do ano passado, Cleveland Clinic, uma das melhores instituições aí de saúde do mundo, pede desculpas por ter feito um transplante de rim no paciente errado. Se a gente pegar os dados da Joint Commission, né, o relatório dos hospitais americanos certificados, tá, que notificam os seus eventos sentinelas, vejam vocês a quantidade de eventos que a gente tem nos Estados Unidos, dos hospitais certificados, que fazem procedimento no paciente errado, no lado errado, que tem óbito ou que tem evento sentinela relacionado à anestesia. Então, não adianta a gente querer esconder. Esse tipo de situação pode acontecer, e tanto que existe, né, uma série de recomendações pensando na prevenção desse tipo de evento. Basta a gente ver a notificação da Anvisa, do nosso Notivisa, né? Aqui a gente tem os dados do último ano, de setembro de 2020 até agosto de 2021, e vejam vocês que o terceiro evento sentinela, o terceiro Never Event, mais notificado na Anvisa é retenção não intencional de corpo estranho em cavidade cirúrgica.
Se a gente somar todos os eventos relacionados à cirurgia, então um óbito em paciente asa 1, um procedimento em lado errado, um procedimento realizado no paciente errado, a gente tem 65 notificações em um ano no nosso país, e a gente sabe que esse dado é subnotificado, né? Então, a gente tem aí um evento que precisa ser investigado para a gente tentar minimizar aí e conter os danos. O centro cirúrgico é, sem dúvida nenhuma, não estou aqui querendo fazer palestra, viu, Adri? Não é isso, mas a gente precisa contextualizar esse setor para poder fazer uma boa investigação. É o setor mais crítico de dentro de um hospital, na minha visão, na minha opinião. Talvez não seja o setor onde a gente tem o maior número de eventos, mas quando acontecem eventos, em geral, são eventos graves, são eventos com uma repercussão importante, tanto para o paciente quanto para a imagem da instituição e dos profissionais que lá atuam. Então, é um ambiente complexo, porque a gente tem uma gama de profissionais que atuam, o paciente está dormindo, o paciente não participa da sua assistência, tecnologia, estresse envolvido, gradientes de hierarquia muito presente nesses ambientes. Então, a gente precisa entender esse contexto para justamente conseguir fazer uma boa análise e tentar entender o que aconteceu. E as condutas que a gente vai tomar diante de um evento como esse, as condutas imediatas, eu não tenho dúvida que elas dizem muito sobre a cultura corrente naquela instituição. Se a gente sai, num primeiro momento, buscando culpados, punindo as pessoas, se agredindo, né, e tentando identificar quem errou, a gente não tem uma cultura de segurança em construção ou uma cultura de segurança fortalecida. Diante de um evento como esse, a primeira coisa que a gente tem que ter é calma e racionalidade. É difícil isso, e aí num contexto, como eu falei para vocês, numa véspera de feriadão, né, numa passagem de plantão, porque isso acontece 18 horas, 19 horas a gente está mudando o plantão, né, é difícil a gente manter a calma, a tranquilidade, mas é isso que a gente precisa desenvolver, né, nas pessoas para poder enfrentar um problema como esses. Precisa ser contactado o cirurgião nessa situação, né? E foi o que foi feito, então se identificou isso, se fez o contato com o cirurgião. Nesse mesmo momento, a enfermeira que está na sala de recuperação aciona o coordenador do centro cirúrgico e faz a notificação para esse coordenador, e nesse mesmo momento faz a comunicação para o CEGER, no caso eu, né? Via telefone. Então, a gente está diante de um evento sentinela, a gente não pode esperar essa notificação num fluxo normal. Isso aqui tem que bater o telefone e ligar para as pessoas que vão realmente conduzir esse caso. E foi o que foi feito. Então, o coordenador do centro cirúrgico e eu, no caso, diante dessa situação, naquele momento, a gente foi até o hospital para iniciar esse processo de disclosure junto com o paciente, então, essa revelação com o paciente e também fazer o disclosure do profissional, porque o profissional que está nesse momento ali, sem dúvida, ele não teve a intenção de fazer essa cirurgia no lado errado. Então, esse processo de disclosure, de revelação, de acolhimento, envolve os profissionais daquela área, os profissionais envolvidos. E, a partir daí, a gente começa um processo de investigação e um processo de análise para tentar identificar todas as falhas, todas as barreiras aí que falharam e que deixaram esse evento acontecer. No momento em que a gente tem uma boa análise, a gente consegue pensar em adequados planos preventivos e planos corretivos, e aí o encerramento disso é o disclosure final, de novo aí dando os feedbacks para o paciente e a sua família. Não é o objetivo falar de disclosure, né, mas é um aspecto extremamente importante e que depois a gente pode discutir. Eu vejo hoje um levantar de bandeiras muito grande para isso. É importante, a gente precisa manter a transparência, a gente precisa falar a verdade, a gente precisa reconhecer e informar o paciente e a sua família quando acontecem os erros e quando acontecem os eventos. Mas cuidado, antes disso, a gente precisa ter uma cultura de segurança estabelecida na organização, senão é um tiro no pé. Então, a gente precisa construir isso, a gente precisa consolidar um trabalho dentro da instituição para chegar a ponto de se fazer esse reconhecimento, de se pedir desculpas para o paciente, né, de dizer para o paciente o que vai ser feito, de apresentar todas as falhas, todas as barreiras
que falharam, né? E isso é extremamente importante. Quando a gente não faz isso, é quando a gente tem os piores desfechos, né? Quando o paciente ou a família, muitas vezes, diante disso, vai estar acionando o hospital, vai estar acionando judicialmente os profissionais envolvidos. Então, o disclosure é uma importante ação de segurança do paciente, mas a gente precisa ter aí, no meu ponto de vista, uma base estrutural dentro das organizações para fazer todo esse processo. E quando a gente começa a análise, a investigação, eu gosto bastante dessa foto porque ela mostra uma visão míope, e é o que geralmente a gente tem. A gente tem uma visão muito míope na hora de investigar os eventos, porque é fácil a gente não enxergar o que está por trás, né, o que está no submerso, como eu disse. A gente enxerga a ponta do iceberg. Diante de um evento como esse, a gente consegue identificar que o cirurgião errou, em vez de operar um lado, ele operou o outro, e isso aconteceu porque teve falha na execução do checklist. Obviamente, o tratamento para isso é treinamento de profissionais. Vamos botar, né, Salvador, todo mundo dentro de uma sala, a gente passa um PowerPoint e treina as etapas do checklist. Isso aqui, gente, é uma visão muito míope, né, sobre exatamente os fatores que contribuíram para a ocorrência desse evento. Quando a gente coloca esse óculos e quando a gente vai tentar enxergar o que de fato aconteceu, a gente vê uma série de fatores. E, obviamente, que uma das coisas que a gente também faz é unir os profissionais. Então, identifiquei que foi o cirurgião, a técnica de enfermagem não fez o checklist, vamos dar a advertência e a gente leva o cirurgião lá para o comitê de ética. Gente, isso é a maior besteira que a gente pode fazer, né? Isso vai contra todas as políticas aí de segurança do paciente. A gente não está diante de uma má prática, a gente está diante de diversas falhas de processo que corroboraram para a ocorrência desse incidente. Então, quando a gente vai investigar e por que que isso acontece, a gente vê, obviamente, um sério problema de cultura de segurança que a gente tem nas nossas instituições. A gente, na área da saúde, acha que tudo vai dar certo, tem tudo para dar errado. É um plantão, né, que está cheio, é um centro cirúrgico que está atrasado, e nesse dia a gente estava com um atraso de 3 horas para iniciar o procedimento cirúrgico. A gente tende a punir e a responsabilizar os profissionais que estão lá na linha de frente, então é mais fácil, né? Vou lá e vou dar uma advertência para o técnico de enfermagem. A gente tende a achar que os eventos na área da saúde são inevitáveis ou é um risco inerente. Infecção é um risco inerente do procedimento cirúrgico, né? A gente tem falhas de comunicação, gradientes de hierarquia, e a gente aprende muito pouco, né, diante da ocorrência dos eventos. Eu não preciso deixar acontecer isso no meu hospital para aprender com um erro. É só eu abrir o Google, eu vou ver um monte de eventos adversos, vou simular isso na minha instituição. Eu não preciso deixar isso acontecer para pensar no que eu faria, né? Mas na área da saúde a gente tem dificuldades de fazer isso. Então, quando a gente começa esse processo de investigação, a gente não pode buscar culpados, não importa quem errou, né? A gente tem que entender o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E, obviamente, que vai ter o fator humano, porque somos humanos, né? A gente vai cometer erro. Então, teve o erro do cirurgião? Teve. Só que as pessoas, quando cometem esses erros, e isso a gente precisa entender, ele comete o erro achando que ele está fazendo a coisa certa. Em sã consciência, ele não percebe que ele está fazendo a coisa errada. Então, a gente precisa entender isso para buscar alternativas à prova do erro humano. Eu não estou falando de má prática aqui, eu não estou falando de alguém que intencionalmente tem, né, a intenção de causar um dano. Numa situação como essa, o cirurgião vai lá, na cabeça dele, ele vai operar o ombro direito e não o ombro esquerdo. Ele faz aquilo achando que está fazendo a coisa certa. Então, por que que esse evento aconteceu? O primeiro fator, a primeira barreira, é óbvio que é essa do fator relacionado ao cirurgião. Ele cometeu um erro. Mas por que que ele cometeu esse erro? Ele teve um excesso de confiança na cabeça dele. Ele anotou na agenda dele que era o ombro direito. Então, ele chegou no hospital com aquilo. Toda a documentação estava relacionada para o olho esquerdo, a paciente estava marcada no ombro esquerdo, mas na cabeça dele era o ombro direito. E ele chegou na sala e a sala toda estava preparada para o outro ombro. E ele fez todo mundo modificar
para ir para o outro lado. E ninguém questionou esse cirurgião. E por que as pessoas não questionaram esse cirurgião? Porque a gente estava com um ambiente super estressante. 3 horas de atraso cirúrgico. Salvador, tu é cirurgião, tu sabe o que é isso? Tu está num bloco esperando 3 horas. E por que eles estavam esperando 3 horas? Porque a gente estava com uma sobrecarga, uma taxa de ocupação, né? A gente não estava vendo esse processo de agendamento cirúrgico. E, obviamente, que teve um fator relacionado ao paciente. A paciente não tem culpa, mas a paciente tinha lesão bilateral. Então, no momento que ele botou na cabeça dele, é o ombro X, que ele botou o artroscópio, ele identificou lesão naquele ombro também, porque a paciente tinha lesão bilateral. Então, em nenhum momento passou na cabeça dele que ele estava fazendo a cirurgia do lado errado. Mas aí a gente vai ver, existe uma barreira, que é uma barreira efetiva, que já tem vários estudos mostrando que é o checklist. Por que o checklist não funcionou? Por que não fizeram essa rotina de marcação, né? Teve falha, tanto na segunda marcação, que ela deve ser feita pela equipe cirúrgica dentro de sala, quanto naquele segundo momento, no famoso time-out. Antes de incisar, antes de colocar o artroscópio, tinha que ter parado e todo mundo tinha que ter conferido, o paciente e o lado, e isso não foi feito. E por que isso não foi feito, Adri? Porque a gente estava com um condutor, que é um técnico de enfermagem, pouco empoderado. Era uma pessoa que estava 1 mês no hospital, no período probatório, e fazendo esse processo sozinho, diante de um ambiente que estava super estressante. E ele não se sentiu seguro ou confiante a ponto de confrontar. Ele até tentou fazer, mas ninguém ouviu. E aí, dentro de sala, muitas vezes, quem fala mais alto, né, ganha essa rodada. E aí, por que isso, né? Por que a gente tinha esse profissional naquele momento que não tinha uma capacitação adequada? Porque a gente tinha, naquele momento, uma alta rotatividade de enfermagem. Então, a gente estava com problema de capacitação. Vejam, gente, o problema é mais fundo do que parece, né? E, obviamente, sempre vai ter falhas de comunicação. Como eu disse, era uma quinta-feira, 3 horas de atraso, véspera de feriado, vocês imaginam o tumulto que não estava naquele ambiente. E, obviamente, se a gente vai querer enxergar a fundo qual é a raiz ou as raízes desse problema, é uma cultura de segurança fragilizada. É um gradiente de hierarquia que muitas vezes a gente não consegue falar mais alto naquele momento, e isso existe, obviamente, né? Hoje, talvez muito menos, mas ainda presente dentro de centro cirúrgico, esse gradiente de hierarquia. As pessoas, muitas vezes, com uma falta de segurança psicológica, ou seja, aquele ambiente não propicia que a gente consiga discutir, que a gente consiga verbalizar, e, obviamente, um senso de pertencimento, né? Porque se o técnico de enfermagem não conseguiu, será que o anestesista não poderia ter conseguido falar, né? Quem são as outras pessoas envolvidas nesse cenário? Ninguém conseguiu sinalizar, o exame estava lá, no negatoscópio na sala, apontando para o ombro correto, a documentação do paciente estava no ombro correto, né? Então, esse senso, né, de pertencimento é algo que faz parte da cultura e a gente viu aí uma falha também nesse aspecto. Aqui é exatamente a mesma coisa, Adri, mas eu só coloquei aqui na versão, no padrão, né, onde a gente consegue identificar exatamente os fatores relacionados a processo de trabalho, os fatores individuais, os fatores relacionados ao time, ao ambiente, aos fatores organizacionais e, obviamente, aos fatores relacionados ao paciente. E o que a gente faz diante de uma situação como essa? Achar que treinamento de funcionários é a solução, gente, para mim não é. Treinamento é importante, é óbvio que é importante, mas a gente tem que pensar em outras alternativas, ou treinamentos de outras habilidades que não habilidades técnicas. Todo mundo sabe que tem que fazer o checklist. A questão é por que a gente não faz o checklist, né? E aí, como estratégias e planos, a gente tem todo esse processo de investigação e de notificação para os órgãos competentes, e aqui no caso o Notivisa e a nossa certificação. A gente revisou todo o processo de admissão de enfermagem, aí, incluindo uma nova forma de integração de novos colaboradores.
Capacitação, mas não uma capacitação formal, uma capacitação em simulação realística, envolvendo todas as equipes nesse processo. Então, a gente botou para treinar equipe cirúrgica, equipe anestésica e equipe de enfermagem para constituir esse senso de times de alta performance e capacitação em habilidades não técnicas, ou as famosas soft skills, reuniões com os coordenadores das especialidades cirúrgicas para alinhar todos esses processos dentro do hospital. Então, uma reunião específica que o coordenador do centro cirúrgico desenvolveu com os coordenadores de todas as especialidades médicas, revisão desse processo cirúrgico para a gente identificar os gargalos que vinham contribuindo para esse atraso constante na sala e elaboração de planos preventivos. Nós apresentamos esse caso no nosso fórum, e a gente fez aí o disclosure final com o paciente, com o cirurgião, dando feedback de todas essas ações. O desfecho disso, gente, foi que 3 semanas depois, essa pessoa volta para esse mesmo hospital e faz a cirurgia correta com o mesmo cirurgião. Tá? Nenhuma reclamação, nenhuma insatisfação ou nenhum processo judicial. E aqui eu atribuo isso à relação médico-paciente. Se a gente tem uma relação fortalecida médico-paciente, foi o que existia nesse vínculo entre esse cirurgião e essa paciente, tu consegue estreitar isso. E mesmo que a gente cometa um erro, a gente consegue reverter. E um outro ponto que eu atribuo é uma cultura de segurança, que ainda não é uma cultura fortalecida, mas é uma cultura em construção. Então, esse trabalho de não apontar culpados, né, de tentar entender exatamente o que aconteceu, acho que é um fator que contribuiu para que a gente não tivesse aí um desfecho, um processo judicial, uma insatisfação maior dessa paciente ou da sua família. Então, eu gostaria de finalizar aqui apontando alguns aspectos que eu acho extremamente importante que a gente precisa desenvolver para conduzir esses casos de investigação e de gerenciamento de eventos, que é a direção presente dentro das organizações, um corpo clínico engajado. A gente sabe que os médicos ocupam um papel de destaque nesse cenário e a gente precisa engajar o corpo clínico, né? Um médico que participa das ações de segurança, ele, sem dúvida, contribui muito, né? As pessoas se sentem engajadas, lideranças fortalecidas, e aí, obviamente, a enfermagem encabeça isso aqui. Se é a categoria que realmente vestiu essa camiseta da segurança do paciente, foi a enfermagem, né? E a gente sabe que é a categoria que leva adiante tudo isso, que implanta, que participa dos núcleos de segurança, e essa construção que leva-se algum tempo, né? Então, para isso, a gente precisa de muita paciência, perseverança, muita troca, compartilhar experiências, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, e agora eu quero um feedback para saber se a gente conduziu da forma adequada ou se tem alguma coisa que a gente poderia ter feito e não fez na visão de vocês, para que num próximo evento eu possa estar rodando aí o meu ciclo de PDCA e fazendo uma investigação melhor, de acordo com as considerações aí, os feedbacks de vocês. Obrigado, pessoal.